Seja bem-vindo ao Viagem pelas Letras. Eu sou a tia Estela e hoje nós vamos conhecer a história da cura do cego de Jericó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos conhecer a história de um homem que era cego. Ele não enxergava com os olhos do corpo físico, mas conseguiu ver Jesus com os olhos do coração. Ele tinha muita fé, que é uma luz que ilumina os nossos corações. É a confiança do amor de Deus por todos nós e que nos ajuda a superar as dificuldades. Mas antes, vamos aprender uma música muito animada e por isso eu trouxe até um instrumento musical, que é o triângulo, para a gente poder cantar. Vamos aprender? Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Gostou? Vamos cantar mais uma vez? Eu gosto muito dessa música. Vamos lá, agora eu acho que você consegue até cantar algumas partes comigo. Vamos lá? E no triângulo. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Era uma vez, numa cidade que se chamava Jericó, havia um homem que era cego e se chamava Bartimeu. Bartimeu, ele morava nas ruas. Então ele ficava à beira do caminho, um dia em um lugar, outro dia no outro, pedindo doações para as pessoas, pedindo esmola. E as pessoas davam a ele quando queriam, quando podiam. Por isso, Bartimeu tinha uma vida muito difícil, porque tinha dias que ele conseguia comer alguma coisa, mas havia dias que não, ninguém dava nada a ele e ele passava fome. Ele ficava assim muito triste com essa situação. E um dia ele sentado, muito com o coração doído, sofrido por tudo aquilo que ele passava, ele ficou pensando e, como ele não enxergava, ele tinha os seus ouvidos bem aguçados. Ele aprendeu a ouvir tudo o que acontecia ao seu redor. E ele ouviu uma conversa de umas pessoas que estavam passando. E a pessoa falava assim: existe um homem de nome Jesus que cura as pessoas no corpo e na alma. Bartimeu ficou ouvindo aquilo e chamou muito sua atenção, aguçou mais os ouvidos e continuou ouvindo. O homem continuou falando. Onde ele passa, o bem ilumina o coração das pessoas. Em quem ele toca, o amor de Deus se manifesta. Quem ouve a sua voz, escuta a melodia da paz. Nossa, Bartimeu já estava com o coração até mais calmo. Gostou muito do que ouviu, acendeu uma esperança em seu coração. Buscou novamente ouvir mais. Infelizmente, as pessoas já tinham ido embora. Mas ele ficou bem pensativo. Ele ficou pensando: onde será que eu encontro este homem chamado Jesus? Onde ele vive? Como eu posso encontrá-lo? Tenho certeza que ele pode me ajudar. Naquele tempo, Jesus, a luz do mundo, andava entre as pessoas, falando de amor, curando os doentes e pregando, ensinando o Evangelho. Muitos dias se passaram e Bartimeu, ainda com aquela chama da esperança acesa em seu coração, aguçava os ouvidos sempre que alguém passava falando. Pois as pessoas em Jericó começaram a falar mais sobre Jesus. E nisso Bartimeu, bem atento, aguçava os seus ouvidos e ouvia. Quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Outras pessoas falavam: ele é a luz do mundo. E ainda outros comentários que ele ouvia que falava: só quem vem de Deus é capaz de fazer o que ele faz.
Bartimeu estava maravilhado com tantas coisas que ouvia sobre este Jesus, o que dava para ele dentro do seu coração a certeza de que Jesus poderia curá-lo. A esperança estava cada vez mais viva. Intimamente, ele esperava pela oportunidade de encontrar aquele homem que falava de amor e aproximava Deus de todos nós, seus filhos. Em um dia especialmente quente, Bartimeu estava sentado à beira da estrada e, aguçando os seus ouvidos, ouviu que se aproximava alguém correndo. Quando chegou perto dele, ouviu a pessoa falando: Jesus de Nazaré vai chegar em Jericó. Ele está vindo. Ele vem até aqui. Bartimeu, na mesma hora, encheu seu coração de muita esperança. Jesus estava chegando, a esperança se aproximava dele. Agora sim, ele sentia em seu coração que poderia ser curado. E ficou prestando atenção nos vozerios que começaram a se aumentar ao seu redor. Eram muitas pessoas que chegavam juntas, barulho de passos, pessoas conversando, mas ele ouvia já ao longe alguém falando assim: Jesus, me cure, me ajude, me auxilie. Ele sabia que estava chegando mais perto. Com isso, ele estava cada vez mais certo de que poderia ver Jesus, pois ele sentia com os olhos do seu coração. Ele percebia que quando Jesus chegasse, ele ia sentir. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a ficar preocupado, pois eram muitas pessoas juntas, gritavam juntos. Como ele, que nem conseguia enxergar Jesus, saberia para onde Jesus estava indo? Ele não teria muitas chances de encontrar Jesus. Nesse momento ele parou, se concentrou e falou: mas eu creio nele. Mesmo não vendo com os meus olhos, eu posso enxergá-lo com o meu coração. Vejo pelo meu coração que Jesus é a luz do mundo. E acreditando assim, Bartimeu prosseguiu prestando bastante atenção em seu derredor. Mas as vozes foram aumentando cada vez mais, as pessoas passando cada vez com um ritmo mais acelerado. E Bartimeu foi ficando meio desesperado no meio disso tudo, pois percebia que podia perder a presença de Jesus ali. Nesse momento, ele se enche de coragem e esperança, muita fé, e grita: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Uns amigos que estavam por perto olharam para Bartimeu e falaram: que adianta você estar gritando? Para de gritar, você não está vendo? Tantas pessoas estão aí enxergando, você que é um cego, vai conseguir como a atenção de Jesus? Bobagem, pare com isso. Bartimeu não se conteve e prosseguiu com bastante fé e esperança. Novamente chamou: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim, tenha compaixão de mim. Nesse momento, Jesus ouviu o grito de Bartimeu no meio de toda a multidão e interrompeu a sua caminhada. Jesus percebeu que aquele pedido vinha cheio de esperança e fé, e assim parou, silenciou. Toda a multidão silenciou junto com Jesus. E ainda mais uma vez, ouviram o pedido de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus olhou para um de seus discípulos e disse: chamai-o. Neste momento, um homem gentil que estava ao lado de Bartimeu buscou ajudá-lo e disse: tem bom ânimo, Jesus lhe chamou. Bartimeu tirou a capa, se levantou e foi levado até o mestre por outras pessoas. Ele ouviu a voz doce do mestre, a melodia da paz, a lhe dizer: que queres que eu faça? E Bartimeu respondeu: Mestre, que eu veja. Neste momento, Jesus impôs as suas mãos nos olhos de Bartimeu, amorosamente. E em instantes, Bartimeu estava enxergando. Antes ainda de sua partida, Jesus disse a ele: vá em paz, a tua fé
te salvou. Uma brisa perfumada passeou pela atmosfera de Jericó. Pela fé do coração, a cegueira de Bartimeu foi curada. O homem que vivia na escuridão até então teve os olhos iluminados por Jesus. Ele viu Jesus primeiro com os olhos da alma e depois com os olhos físicos. E esta é a história da vez. E quem gostou, conte até 3. Pim, piririm, pim, pim, a história chegou ao fim. Até a próxima! Uou! Olá, amiguinho! Linda a história de fé do Bartimeu. Ele viu Jesus à luz do mundo. Ele viu e sentiu o amor. E não existe limitação do corpo ou qualquer dificuldade que nos impeça de amar. Confiando no amor de Deus por todos nós e amando também, seremos felizes e seguiremos o exemplo de luz de Jesus. Tchau, tchau!